Vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Ageu, capítulo 2. Não sei se você observou o painel hoje. Deus como prioridade da minha vida, a mensagem do profeta Ageu. No primeiro culto eu fiz a exposição do capítulo 1 de Ageu. E agora, nesse segundo culto, nós faremos a exposição do capítulo 2, versos de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Eu quero meditar com vocês sobre o tema: Deus encoraja o seu povo que trabalha. Deus encoraja o seu povo que trabalha. O profeta Ageu, cujo nome em hebraico significa festivo, ele nasceu num dia de festa, e por isso o seu pai, que nós não sabemos quem é, colocou o nome dele de festivo. Ele profetizou no ano 520 a.C., juntamente com Zacarias, que são chamados profetas pós-exílio. Ou seja, em 586, o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. 70 anos se passaram, e agora, sob o decreto do Ciro, e agora sob o governo de Dario, esse povo volta para a terra de Jerusalém, para reconstruir a terra. Chegando ali, diz aí o texto, o povo se envolveu com seus empreendimentos pessoais e abandonou a obra de Deus. Preste atenção que esse profeta, ele só tem 4 sermões, 4 mensagens. Veja aí no capítulo 1, versículo 1, diz: no segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor. Um mês depois, no capítulo 2, versículo 1, diz: no segundo ano do rei Dario, no 7º mês, veio a palavra do Senhor. No capítulo 2, versículo 10, nós temos a terceira mensagem. Diz assim: ao 24º dia do mês, 9º, ou seja, 2 meses depois. E ele termina o livro, no verso 20, capítulo 2, veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo. Ou seja, se nós somarmos esse período, o profeta, ele profetizou de agosto a dezembro. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Esdras, capítulo 5,
Esdras, capítulo 5, onde nós temos a referência ao ministério de Ageu. Diz lá, Esdras, capítulo 5, verso 1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então preste atenção, ano 520, período de reconstrução, nós temos esses dois profetas que foram levantados por Deus para encorajar o povo a trabalhar. Nós vemos que na primeira mensagem aqui, que vai do capítulo 1, do verso 1 até o verso 15, o povo cometeu algo que eu e você nós cometemos hoje. Ou seja, está todo mundo correndo para formar o seu patrimônio pessoal em detrimento da obra de Deus. Ou seja, na minha vida, na sua vida, nós temos uma tendência natural como crentes de colocar os nossos empreendimentos pessoais em detrimento dos empreendimentos de Deus. Você vai descobrir aqui que o povo parou a obra e disse para Deus: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Quando isso acontece comigo e com você, Deus nos disciplina. E diz o texto aí, que no versículo 6, veja lá, Deus diz: tendo semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para pôr num saquetel furado. Ou seja, quando nós não priorizamos Deus na nossa vida, quando nós não priorizamos o trabalho de Deus na nossa vida, consequentemente, vem a disciplina de Deus sobre nós. Mas o que é mais importante, no versículo 12, o povo então, nunca houve uma resposta tão pronta. O povo então resolve o quê? Obedecer à profecia. Diz aí no capítulo 12, que, vamos ler juntos? 12, vamos lá? Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam à voz do Senhor seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Veja que o povo atende de imediato, porque teme ao Senhor. E diz o texto, que o povo então recebe de volta a presença de Deus, no verso 13, e no versículo 14, veja o que é que diz aí, vamos ler juntos, 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus. Então, aqui nós temos nessa primeira mensagem um diagnóstico de Deus, nós temos uma explicação de Deus porque o povo estava mal economicamente. O povo então se põe a trabalhar, volta ao trabalho. E agora no capítulo 2, o texto que nós lemos, nós temos a terceira mensagem, a segunda mensagem. É que Deus vai dar uma palavra de encorajamento para o povo que está trabalhando. E aqui eu quero fazer uma aplicação na nossa vida hoje, na vida da igreja de Pinheiros. Nós temos, graças a Deus aqui, uma grande parte da igreja que está envolvida no trabalho, trabalhando nos diversos ministérios, se esforçando, se dedicando. Há uma grande quantidade de gente que precisa se comprometer mais. E muitas vezes as coisas não estão dando certo na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida econômica, porque você tem desprezado o trabalho de Deus, você tem colocado a sua agenda,
os seus empreendimentos no lugar que Deus deveria estar ocupando. E aí, meus amados irmãos, o profeta festivo, provavelmente um profeta velho, idoso, que tem a resposta imediata, Deus então volta a falar com o povo. E aqui, Deus encoraja o seu povo. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Primeira estratégia de Deus para nos encorajar é valorizar o que nós estamos fazendo hoje no presente. Quando o templo foi reconstruído, nessa segunda vez, o templo não tinha a glória, a magnificência do templo que foi construído na época de Salomão. E muitos idosos que estavam aqui começaram a chorar, a lamentar, a reclamar de Deus. Porque esse templo que eles estavam construindo não tinha a mesma exuberância do passado. E, meus amados irmãos, sabe como é que Deus faz hoje? Do mesmo jeito com a gente? Tem gente hoje na igreja que vive de passado, que acha que os melhores crentes, os melhores trabalhadores foram aqueles que trabalharam no passado. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, uma reunião na Igreja Unida, tinha um grupo de presbíteros antigos, e eu, pastor novo. Eles disseram assim: ó, rapaz, não se faz mais pastor como antigamente. José Borges de Santos Júnior, Miguel Riso, e aí foi abrindo um leque. E aí falaram: e agora tem um baianinho que chegou aí na Igreja de Pinheiros, você já ouviu falar nele? Chegou aí um cabeça chata, não sei o quê. Eu estava na conversa e disse: não, o baianinho sou eu. E eu falei com eles: meus irmãos, tudo bem, vocês já falaram aqui. Só quero dizer para vocês o seguinte, que todos nós prestaremos contas a Deus do trabalho que nós estamos fazendo na nossa geração. Eu não sou Basílio Catalá de Castro, não sou Miguel Riso e não quero ser. Porque cada um recebe um chamado, recebe um dom, recebe um talento, e nós temos que prestar contas a Deus daquilo que nós estamos fazendo no presente. No presente. Tem gente na igreja que só vive chorando, só vive reclamando, achando que o passado sempre foi melhor. Sempre foi melhor. Aconteceu aqui. Veja o que Deus diz no versículo 9. Versículo 9 diz assim: a glória dessa última casa será maior do que a da primeira. Olha como Deus é um psicólogo extraordinário. E Ele está profetizando para dizer: esse templo que vocês estão construindo, a glória dele será maior. Sabe por quê? Primeiro, porque Jesus Cristo, que é maior do que Salomão, o verbo encarnado de Deus, entraria nesse templo. Mas não somente isso. A glória desse templo é maior, porque a obra que eu e você, nós estamos fazendo hoje, não é construção de parede, de templo, de santuário. Eu e você, nós estamos sendo usados por Deus para construir a igreja de Deus historicamente. Cada pessoa que se converte, através da obra missionária da igreja, do seu esforço, do seu dízimo, da sua dedicação, é como se fosse um tijolo que Deus, que o Espírito Santo está colocando nesse santuário de Deus que está sendo construído. Irmãos, a obra que nós estamos fazendo hoje para Deus, ou a obra que Deus está fazendo através de nós hoje,
ela não pode ser comparada com nenhuma obra do passado. Nós temos o privilégio de fazer essa obra gloriosa no presente. Amém? Então não desanima. Não desanima. Tá certo? Você não é nem um João Calvino, nem um Berkoff, certo? Nem um Simon. Você é José João da Silva Pinto. Mas Deus está usando você hoje. Você é instrumento de Deus hoje. Eu gosto muito daquela expressão que Deus diz para Josué no capítulo 1. Ele diz assim: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora, Josué, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei o quê? Contigo. Abra a sua Bíblia, por favor, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1. Eu queria chamar a sua atenção para o que Pedro diz aqui no primeiro versículo da carta. Ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, o quê? Jesus Cristo. Presta atenção que no grego essa palavra é muito importante. Obtiveram fé igualmente o quê? Preciosa. O que Pedro está dizendo aqui é que a fé dele como apóstolo e como servo de Jesus é a mesma fé, tem a mesma preciosidade da fé de qualquer crente. Então nós não somos hoje uma igreja de segunda categoria. Nós somos uma igreja preciosa aos olhos de Deus. A sua fé é preciosa, você é precioso. E assim como Deus foi com Moisés, foi com os grandes luminares do passado, com todos os heróis da fé, Ele está conosco hoje. E nós somos iguais. Não existe igreja de segunda categoria. A igreja de Deus sempre é preciosa aos seus olhos. E aquilo que nós estamos fazendo hoje é valorizado por Deus, é precioso aos olhos de Deus. Segunda lição que nós aprendemos aqui no texto: Deus encoraja o seu povo, valorizando aquilo que nós estamos fazendo hoje. Mas Deus também, Ele valoriza o que nós estamos fazendo hoje também e nos encoraja com a sua presença e com a presença do seu Santo Espírito. Amém? Veja o que ele diz. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, tu e todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor. Essa expressão, ser forte, é um imperativo hebraico que ele está dizendo assim, seja homem, seja forte, seja... É uma palavra de incentivo ao nosso lado humano. Mas eu e você, nós nunca seremos fortes para fazer a obra de Deus se Deus não estiver o quê? Conosco. Por isso que esse ser forte aqui só tem sentido quando ele diz, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sozinho, eu sou fraco. Eu sozinho posso me esforçar o máximo, dar o meu melhor. Mas mesmo assim, eu continuo fraco. Mas se o Senhor estiver comigo, aí eu estou forte. Tudo posso, diz Paulo. Esse é o lado humano. Tudo posso. Mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu posso, nós podemos ser fortes, porque o Senhor está conosco. E Ele nos sustenta, Ele nos protege, Ele nos anima, Ele nos encoraja.
quando você pensa em desistir, quando você pensa em parar, quando você está desanimado na obra de Deus, Deus nos anima. A presença dele nos anima e nos fortalece. E é tão bonito isso, porque Deus vai dizer que essa presença dele conosco faz parte de uma aliança. E ele vai colocar lá no versículo 5, diz assim: segundo a palavra da aliança que fiz convosco. Veja que Deus, ele se relaciona conosco por aliança. E essa aliança, ela é unilateral, é a aliança da graça. Essa aliança, esse compromisso com Deus, é de Deus para nós, não nós para Ele. Porque se nós formos infiéis, Ele continua o quê? Fiel. E o que é bonito do texto, diz: quando eu tirei vocês do Egito, o meu Espírito habita no meio de vós. Não o quê? Temais. Meus amados irmãos, Jesus Cristo disse uma coisa maravilhosa, quando diz: não vos deixarei órfãos, vos enviarei um outro Consolador, para que esteja para sempre convosco. Ele habitará com vocês, e Ele habitará em vocês. Em vocês. E aqui entra essa palavra de encorajamento para mim e para você. Deus valoriza o trabalho que nós estamos fazendo hoje, mas Deus está conosco nesse trabalho, nos animando, nos fortalecendo, nos protegendo. E se não for o Senhor que estivesse conosco, o inimigo já teria nos destruído. Nós perderíamos a batalha, mas o Senhor está conosco. Amém? Então, se você está desanimado, ora nessa manhã, dizendo: Senhor, consola o meu coração, anima o meu coração. Se o Senhor está presente na minha vida, como diz a tua palavra, como diz a tua aliança, anima meu coração, fortalece, renova as minhas forças. Me tira, Senhor, dessa depressão espiritual, me tira desse esgotamento espiritual, faz algo consolador na minha vida hoje. Quando a gente trabalha na obra de Deus, e às vezes os resultados não vêm de imediato, a gente desanima. Desanima ou não desanima? Jesus disse que nós colhemos o que outros semearam, e que nós vamos semear para outros o quê? Colherem. Se eu pudesse, só colhia o que os outros semearam. Mas a gente às vezes está fazendo uma obra que a gente só vai ver, só vai ter notícia quando estiver no céu, daqui a uns anos. Mas não desanime, meu irmão. Não desanime. Ser forte. Ser forte. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas e não te espantes. Foi o Senhor que nos mandou, foi o Senhor que nos chamou, foi o Senhor que nos contratou como trabalhadores da sua seara. Ser forte. Terceira coisa importante que eu queria destacar aqui, como Deus encoraja o seu povo que trabalha, valorizando a sua obra, estando conosco e nos fortalecendo. Mas há uma coisa maravilhosa aqui no versículo 8, veja lá, versículo 8 do capítulo 2, o que diz aí? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que desanima a gente na obra, muitas vezes, é a falta de recursos. Falta de recursos. Eu estava ontem falando lá no Rio de Janeiro, lá no Realengo, para um grupo de pastores e líderes, e a cantiga é a mesma. A igreja está fraca, a igreja está morrendo, a igreja está perdendo membros, a igreja está perdendo receita. Eu falei: misericórdia, vou fazer uma oração aqui para vocês morrerem tudo aqui agora.
Eu não sei para que Deus vocês estão trabalhando. Irmãos, eu acho que eu mais nunca vou ser chamado para pregar, porque ontem baixei a ripa lá. Quem é teu patrão, meu irmão? Quem é que te paga? Quem é que te sustenta? Está aqui. Ele diz assim, minha a prata, meu é o ouro. Eu queria que você abrisse a Bíblia lá no Salmo 24. Versículo primeiro, vamos recitar esse versículo bem forte. O que é que diz aí? Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém. O mundo, presta atenção, ao Senhor pertence a terra, mas não é só a terra não, é o universo, é os céus dos céus, mas aqui, só para lhe animar um pouquinho, é só a terra é dele, e tudo que nela se contém, todos os metais preciosos, todas as reservas naturais, tudo pertence ao Senhor. E aqui você tem que entender que nós também pertencemos a Ele. Tudo que existe no mundo é de Deus, por direito de criação, e por direito de redenção, e por direito de providência. Então preste atenção, nunca faltarão os recursos de Deus para quem está trabalhando para Deus. Tudo que você gastar, tudo que você fizer para Deus, você será recompensado. Jesus diz que até um copo d'água que você der para alguém que estiver fazendo a obra, você será o quê? Recompensado. Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, nem do serviço que vocês estão prestando aos santos. Ele não é injusto, Ele vai recompensar cada um. Há uma expressão lá em Ezequiel, que diz que Deus é o Deus que dá a paga, é o Deus da recompensa, é o Deus do galardão. E Paulo chega a dizer, meus irmãos, vamos trabalhar, vamos ser abundantes, vamos ser superabundantes, vamos ser diligentes, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão, não é vão. Quarta coisa que eu queria destacar para você, no texto, está no versículo 9. Versículo 9. Deus encoraja o seu povo, valorizando a obra que nós estamos fazendo, nos fortalecendo com a sua presença, dizendo para nós que não faltarão os recursos, Ele é dono de tudo. Mas Ele fala de que esse trabalho que nós estamos fazendo vai promover o que é a sua glória. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E a sua glória Ele não divide com ninguém, é dele. Tudo que você fizer nesta vida para homens promove muitas vezes a glória dos homens. Mas tudo que você fizer para Deus, nesta terra, nesta vida, promoverá a sua glória o quê? Eterna. Ele diz, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar, não é na casa, o templo, porque Jesus disse, está registrado, ele diz, esse templo, ele será derrubado, e em 3 dias ele será o quê? Reedificado. E o templo do Antigo Testamento é simplesmente uma metáfora do templo da igreja de Deus. E é através da glória de Deus, manifesta na vida de pecadores como eu e você,
que nós estamos trabalhando por uma obra que será reconhecida gloriosamente, eternamente, para sempre. Você já pensou nisso? Eu vi essa semana a relação da Forbes dos 100 bilionários brasileiros. Que vontade de estar entre os 100, mas... Mas, irmãos, eu vi lá um rapaz de 28 anos que tem uma fortuna de 2 bilhões e 800 mil reais. E o mundo, de uma certa forma, valoriza muito isso. Há uma competição para ver quem é o maior, o mais rico, o mais poderoso, o mais forte. Mas eu queria dizer para você que a obra que eu e você, nós estamos envolvidos, obra que é desprezada por muitos, ridicularizada pelo mundo, é uma obra gloriosa. É uma obra que depois de findada, continuará glorificando a Deus o quê? Eternamente. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. A oração que Paulo faz. Versículo 20, vamos ler juntos? 3, 20 e 21, o que que diz? Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Porque essa obra que nós estamos fazendo, estamos participando, estamos envolvidos, é uma obra que irá glorificar o nome de Deus para sempre, por todas as gerações, eternamente. Então não desanima não, meu irmão. Não desanima não. Não desista não. Tem uns crentes que chegam assim na sua idade, meio velho, que diz assim, eu vou parar para dar oportunidade para os novos. Não existe isso na Bíblia. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. O nosso patrão é maravilhoso. É maravilhoso. E ele vai recompensar cada um, aqui na terra e na eternidade, por tudo aquilo que nós fizermos para ele. Amém?